Eu sou a Lia e eu gosto de quadrinhos. Do Batman até o Superman, personagens completamente diferentes, mas que muitas vezes são relacionados a experiências de pessoas neurodivergentes, ou apenas são o interesse de pessoas neurodivergentes. Mas por que esse interesse? Por que essa identificação? Primeiro, como explicação para o interesse, os heróis têm personalidades e morais bem distintas e marcantes, seguindo elas à risca. Por exemplo, você geralmente não vai ver o Batman matando, a não ser que você esteja assistindo os filmes do Snyder. E sobre as histórias, tem um certo padrão e previsibilidade. É que na maioria das vezes você sabe que o bem vai vencer e que os problemas vão ser resolvidos, mas ainda tem a surpresa do como o bem vai vencer e como os problemas vão ser resolvidos. E também, claro, tem o fator da identificação, que eu vou desenvolver mais tarde no vídeo. Isso não significa que os heróis sejam autistas ou tenham TDAH, mas sim que as histórias deles podem ressoar com experiências neurodivergentes. E também outro fator muito importante é o conforto que as pessoas neurodivergentes normalmente encontram nessas comunidades de fãs, onde você falar o tempo todo do seu interesse especial não é necessariamente uma coisa ruim. E na maioria das vezes é visto como uma coisa legal, tipo, nossa, você tem muito conhecimento sobre tal coisa. Agora falando sobre o porquê as pessoas atípicas se identificam com super-heróis, e lembrando que essa é minha opinião, se você tiver uma diferente pode comentar que eu acho muito legal. Muitos heróis ou personagens de quadrinhos têm uma vida dupla, uma identidade secreta. Muitas pessoas neurodivergentes passam por isso com o masking. O masking é o esforço inconsciente ou consciente de esconder características atípicas, o que pode parecer para muita gente uma identidade secreta. O masking é uma forma de se proteger, assim como a identidade secreta dos super-heróis. Há histórias de heróis, como o Superman, que tocam em temas de solidão e não pertencimento. Muitas pessoas neurodivergentes podem se identificar com esses temas por razões óbvias. Temos características diferentes, não físicas, mas mentais. Assim como Mulher Maravilha, que veio de uma ilha com dilemas, pensamentos e uma cultura completamente diferente da dos humanos. E ela teve que se adaptar a esse mundo novo. A solidão na neurodivergência não é pela falta de vontade, e sim pelo descompasso de como o cérebro processa o mundo e as normas sociais. É o chamado isolamento cognitivo ou solidão emocional, que acontece mesmo quando você está cercado de pessoas. Heróis têm morais e ideais muito fortes, assim como a maioria das pessoas neurodivergentes. Neurodivergentes costumam ter uma visão mais rígida e literal das coisas. Então, crimes, mentiras costumam causar profunda frustração e um desejo forte de corrigir, assim como alguns super-heróis. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.